Olá pessoal, eu sou o Rafael Vilela e essa é a nossa apresentação do seminário da disciplina de Legislação e Exercício Profissional, ministrada pelo professor Eduardo Lobo. O grupo é composto por mim, pelo Henrique, pelo João Guilherme, pelo Rafael Dallagnol e pelo Rafael Ribeiro, e a gente vai falar um pouquinho sobre a análise do plano diretor que a gente fez, focando na região do Ribeirão da Ilha. Então, para um pouquinho de contextualização, a região do Ribeirão da Ilha compreende o sudoeste de Florianópolis e o distrito tem a reputação de ser um dos maiores produtores de ostras do Brasil. É o segundo distrito mais antigo de Floripa, né? E ele tem a sua sede localizada numa vila na costa oeste, que é chamada de Freguesia do Ribeirão. A região também comporta mais 9 regiões, que são o Alto Ribeirão, o Barro Vermelho, Caiacangaçu, Caieira da Barra do Sul, Carianos, Costeira do Ribeirão, a Praia de Naufragados, a Praia da Tapera e também o Sertão do Peri. O Ribeirão da Ilha ele tem uma área total de 51,54 km² e uma população de 20.392 habitantes. Agora um pouquinho do histórico. Os registros mais antigos da ocupação do Ribeirão da Ilha, eles foram encontrados em 1960 por um padre arqueólogo chamado João Alfredo Ró. Ele descobriu um sítio arqueológico na Praia da Tapera, que foi uma região antes ocupada pelo povo G e também posteriormente comportou também uma população de guaranis. Mas a história do distrito ela remonta bem antes, com o desembarque de portugueses na região por volta de 1506. Mas apesar disso, a colonização efetiva do Ribeirão da Ilha só se deu em 1748, quando cerca de 6.000 açorianos desembarcaram na região, vindos do arquipélago dos Açores, e depois disso também tiveram migrantes vindo da Península Ibérica. A imigração ela foi comandada por Manuel de Valgas Rodrigues, que ele também fundou a freguesia da Nossa Senhora da Lapa do Ribeirão. E essa pequena região, ela produzia alimentos para serem enviados às tropas que ficavam no forte da Nossa Senhora da Conceição de Araçatuba. O forte foi construído em 1742. Em 1839, essa região ela já se destacava, né, pelo cultivo de cana, café e também mandioca. E até o início do século XX já haviam cerca de 8 engenhos de farinha na região. Outro fator curioso é que mesmo as atividades marítimas sempre tenham tido força, né, entre os habitantes do Ribeirão, foi só em 1950 que essa tradição da pesca e da maricultura foram formalizadas, e aí se tornaram as principais atividades econômicas do Ribeirão da Ilha. Então, pessoal, agora eu vou falar da parte dos acessos e da mobilidade da região de Ribeirão da Ilha. De maneira geral, a gente encontra duas realidades bastante distintas. Uma que mostra a região extremamente desenvolvida quanto a esses aspectos. A gente vê aqui na imagem a rodovia de acesso ao aeroporto, pavimentada com adequada sinalização. Porém, a gente encontra também situações como aqui a servidão da Estrela Dourada, que é uma região onde a gente não tem uma adequada sinalização, onde a gente não tem calçadas. Então, a região do Ribeirão da Ilha, a gente vai encontrar essas duas situações nela. De maneira geral, a gente pode elencar quatro principais vias que atendem essa região. As mais movimentadas são a SC 405 e a Deputado Domício Freitas. Porém, a gente também tem a rodovia Baldiceiro Filomeno e a rodovia de acesso ao aeroporto, que são de grande importância. Aqui na imagem, em amarelo, a gente vê o trecho da SC 405 que atende, né, a região de Ribeirão da Ilha, e em roxo a gente vê a Baldiceiro Filomeno. E aqui está demarcado tanto a rodovia de acesso ao aeroporto, aqui em azul no lado esquerdo, como a Avenida Domício Freitas, que faz esse acesso no sentido norte. Claro que aqui é um trecho, né? O trecho que chega aqui na região de Ribeirão da Ilha. A região também ela é servida por ciclovias e ciclofaixas. Porém, elas estão concentradas na parte norte, tá? Então, aí Carinós, Aeroporto, Tapera da Base, Tapera vão ser os principais pontos atendidos. Em verde a gente vê o que é ciclovia, em vermelho são as ciclofaixas, tá? Assim, a população
ela até vem cobrando do poder público a presença de uma ciclovia na Baldiceiro Filomeno, que é essa via que eu mostrei aqui, né? Então a ideia que a população solicita é justamente uma ciclovia para, ou uma ciclofaixa, eventualmente, para poder fazer o atendimento dessa região também através de bicicleta. Em relação ao transporte coletivo, a região é atendida pela empresa Consórcio Fênix. E apesar de não ter um terminal na região, tem diversos pontos de ônibus ao longo de toda a região e há várias linhas que atendem, tanto linhas convencionais como linhas executivas. Aqui ao lado a gente pode ver é o caso da linha 561. Podemos perceber que ela passa por toda a Baldiceiro Filomeno e um trecho da SC 405. Bom, e não tem como a gente falar sobre mobilidade na região de Ribeirão da Ilha sem a gente citar o aeroporto Hercílio Luz, né? Em 1922, a ilha de Santa Catarina ela passa a ser escolhida para abrigar instalações do Sistema de Defesa Aérea do Litoral Brasileiro. E em 1955 é inaugurado o primeiro terminal de passageiros. Aí, gradativamente, vão sendo feitas melhorias, até que a partir de 1995 o aeródromo passa a movimentar voos internacionais. Então, só para a gente ter uma ideia, o Aeroporto Internacional Hercílio Luz é o maior aeroporto de Santa Catarina e possui a capacidade de receber 8 milhões de passageiros por ano, tendo 13 portões e 10 pontes de embarque. E ele realiza, né, voos internacionais para a Argentina e para o Chile. Em relação ao zoneamento, o plano diretor ele estabelece que o município ele é dividido em 3 macroáreas principais, que são as macroáreas de usos não urbanos, as macroáreas de transição e as macroáreas de usos urbanos. A primeira delas, que é a de usos não urbanos, são aquelas em que possui como objetivo a preservação e o desenvolvimento da biodiversidade. Ela é dividida em áreas de privação permanente, que são as APPs, as unidades de conservação e as áreas de elementos hídricos. As macroáreas de transição são determinadas como áreas onde é permitido o uso urbano de baixa densidade, com a função de proteger as áreas de uso não urbanos e reservar as áreas para expansão urbana a longo prazo. Elas são divididas em áreas de preservação com uso limitado, que são as APLs, áreas residenciais rurais e as áreas de urbanização especial. Por fim, as macroáreas de usos urbanos são caracterizadas como áreas destinadas prioritariamente às funções da cidade. Então, elas são divididas em as áreas residenciais predominantes, área residencial mista, área mista de serviço, área mista central, área turística residencial, área turística de lazer, área comunitária institucional, área verde de lazer, área de estudo ambiental e área residencial cultural. E a última são as ZEIs, que são as zonas especiais de interesse social. O plano diretor então estabelece que os terrenos de Ribeirão da Ilha eles têm que ter uma ocupação máxima de 50% na maioria dos casos. A área mínima dos lotes ela varia ali entre 360 metros quadrados e 450 metros quadrados. A altura máxima de construção é de 6 pavimentos em algumas regiões ali da Tapera e do Carianos, e 2 andares nos demais bairros. E um problema também que tem acontecido recentemente são construções com 2 pavimentos na região da Caieira e da Tapera da Barra do Sul, e os moradores de lá eles pedem que seja limitado a apenas um pavimento para não comprometer a paisagem e evitar a elitização e descaracterização do distrito. Aqui a gente tem um mapa do distrito do Ribeirão com essa divisão do zoneamento. Então, praticamente a gente tem uma área muito grande de APPs, que essa é em verde escuro. Também tem essa área grande em azul, que são as áreas comunitárias, então ali principalmente a região do aeroporto Hercílio Luz e da base aérea. Também temos aqui divididas algumas áreas residenciais ou áreas mistas, que são essas em amarelo e laranja. E basicamente é isso, assim, principal divisão de zoneamento desse distrito. Óbvio que tem algumas regiões também menores, a gente vai ter área turística residencial aqui na região da Tapera e outros tipos de zoneamento, mas principalmente então área de preservação permanente,
as áreas de preservação de uso limitado, que são ali principalmente em costas, e as zonas residenciais predominantes e residenciais mistas, e também aquela porção do aeroporto. Então, começando falando justamente sobre aquela área destinada ao aeroporto, que é a área comunitária institucional, também conhecida como ACI. Elas são áreas destinadas a equipamentos comunitários ou públicos, como clubes, escolas, postos de saúde e associações. E como eu comentei, no caso do Distrito do Ribeirão, a maior porção da CI foi destinada à expansão do aeroporto Hercílio Luz, que hoje é o Floripa Airport, e a base aérea de Florianópolis pertencente à Força Aérea Brasileira. Então aqui a gente tem um zoom daquele mapa ali na região ali do aeroporto, do Carianos. As áreas de preservação de uso limitado, que são as APLs, elas são aquelas de encostas e planícies com uso e ocupação dos terrenos restritos devido à declividade, à vegetação ou por apresentar algum tipo de vulnerabilidade. No caso do Distrito do Ribeirão, de modo geral, as APLs possuem poucas construções. Então quer dizer que, olhando ali rapidamente o sistema GEL da Prefeitura de Florianópolis, a gente consegue afirmar que a maior parte das APLs tem o seu uso respeitado, segundo o que dispõe o plano diretor. As AVLs, que são as áreas verdes de lazer, são aquelas destinadas ao uso público de lazer, recreação e preservação da vegetação, que são, por exemplo, os parques abertos. Segundo uma consulta que a gente fez no sistema de geoprocessamento da prefeitura, a maior parte das AVLs é respeitada, porém foi impossível encontrar alguns casos em que elas foram ocupadas por construções particulares, como ali no caso que eu separei da rua Olavo Juvenal Ramos, que fica no Campeche. Deu para ver que tem algumas casas ali, inclusive um restaurante funcionando numa AVL. Então aqui a gente tem essa separação. O restaurante é essa primeira construção aqui. As AVLs são essas em verdes. Aqui dá para ver que está destinado simplesmente à vegetação. E aqui esses 3 primeiros lotes estão com ocupações que teoricamente seriam irregulares, segundo o que a gente tem no plano diretor. As APPs, que são as áreas de preservação permanente, elas são áreas em que é vedada a supressão de floresta e das demais formas de vegetação nativa, parcelamento do solo ou outras intervenções. Então, elas são áreas consideradas não edificandi, que são áreas em que é proibido fazer qualquer tipo de construção, exceto em alguns casos excepcionais que são considerados de utilidade pública, interesse social ou de baixo impacto ambiental, e a implantação de parques urbanos, incluindo, obviamente, os equipamentos que um parque urbano requer, desde que sejam respeitadas as legislações específicas para esse tipo de implantação. Da mesma forma que aconteceu com as AVLs, existem bastante ocupações irregulares em APP. O que mais chamou a atenção foi no bairro da Tapera, que a gente tem essas diversas construções, inclusive construções que parecem ser de alto padrão, ali na região próxima da base aérea. Então uma piscina grande, dá para ver ali, são construções de frente para o mar, uma localização privilegiada e que teoricamente não respeitam a legislação municipal. Aqui mais um caso, ali são terrenos vizinhos, aqueles que eu mostrei anteriormente, também de frente para o mar, com construções grandes, que também não são condizentes com o que a gente tem de legislação municipal no que diz respeito ao plano diretor do município. As áreas mistas centrais são aquelas em que a gente tem tanto o comércio quanto serviços, escritórios e moradias. Então também vai ter lojas, supermercados. No caso do Distrito do Ribeirão, a gente tem só 2 porções de áreas definidas como AMC, uma no Ribeirão da Ilha, cortada pela rodovia Baldiceiro Filomeno, que também é uma área de preservação cultural. Então a gente consegue ver aqui nessa imagem que tem essa área em roxo, que é considerada pelo plano diretor como uma área de preservação cultural. E a outra área mista central que a gente tem fica no Carianos, na Avenida Deputado Dionísio Freitas. Que são, nesse caso aqui, essa área em vermelha são as AMCs.
As áreas de predomínio residencial, como o nome sugere, são áreas em que a maior parte das construções são de casas. Antigamente, o plano diretor ele tratava elas como áreas exclusivamente residenciais, então era proibido qualquer tipo de serviço nessas áreas. Porém, hoje, com a adequação do plano diretor, elas já permitem pequenos serviços, como escritórios, ateliês e marcearias. A área residencial mista, parecida com a área predominante residencial, só que ela também vai permitir uma maior presença de atividades econômicas. Então a gente vai ter escritórios, lojas, mercados e alguns tipos de serviços. Consegue-se perceber que elas estão presentes em todos os bairros do Ribeirão, mas elas estão ainda em menor quantidade se comparadas com as áreas de predominância residencial. Por fim, a área turística residencial são aquelas áreas que mesclam moradias com atividades e serviços, principalmente de hospedagem, justamente para a gente ter uma estrutura voltada para o turismo. No caso do Distrito Ribeirão, só existe uma área definida para esse fim, que ela fica ali bem próxima da Força Aérea. A gente consegue ver que tem essas aí em azul que é pertencente à Força Aérea. E fica ali na Praia da Tapera. E então tem bastante ocupação residencial. Eu imagino que deve ter bastante gente que já está há bastante tempo ali. E voltada para o turismo, como eu citei anteriormente. Como que funciona a economia da região do Ribeirão da Ilha? Então, muito dela se veio com o tempo, né? Então veio muito em relação às necessidades essenciais dos moradores, seja por mercado, sejam por inúmeros pontos, né? Então, elas acabaram agregando muito ao turismo, né? Então, muito dessa região acaba se destacando muito pela parte da gastronomia, ou seja, muito em relação à parte de mariscos, outras. E como que isso acabou chegando? Muito através do histórico, já que a região é muito forte por pesca. E também ela se destaca muito pela questão das trilhas, né? Então, quando você vai no Ribeirão da Ilha, você encontra muitas trilhas, muito monumento histórico, muita praia, então tem uma orla bem grande com inúmeras praias. Ou seja, muitos desses atrativos acabam sendo essenciais para poder movimentar a economia da região. Em relação à gastronomia, a causa dela, conforme falei antes, devido ao tempo da população da região viver muito da pesca, você acabou tendo uma escassez de peixes, certo? Então, você tendo uma escassez de peixes, não tinha muito como os moradores viverem da pesca, né? Então, eles pensaram assim, caramba, o que será que eu vou fazer? O que será que é mais viável? Vamos tentar pensar em outra solução para ver o que a gente pode movimentar. Então, o que eles acabaram procurando? Questão das ostras, né? Então o local acabou se destacando muito em relação às ostras, acabaram preparando muitas técnicas, muitas questões. É um movimento que começou por volta de 20 anos atrás. Então o pioneiro nessa questão foi o restaurante Ostradamus. E hoje eles têm uma via gastronômica chamada Caminho das Ostras, né? Então você vai nessa região, você encontra 18 restaurantes espalhados por essa via. E muito devido a essa especialização, a região acabou virando referência mundial. Então aqui na imagem pode ver que tem um pratinho de ostra, né? Espero que não dê fome para vocês, mas aqui vocês podem ver no que a região acaba se especializando na questão da gastronomia. Em relação ao turismo, o principal lazer acaba sendo o mar, né? Então, muitas das atrações que a região tem acabam sendo relacionadas ao mar, ou seja, praia, trilha, entre inúmeros pontos, né? Então a região se destaca muito por uma orla gigante que tem várias pequenas praias, né? Então, tem muita opção de praia para ir. E como destaque, a gente tem uma trilha, né? Então, uma trilha que liga a Caeira da Barra do Sul até a Praia de Naufragados. E você tem vários monumentos históricos, como a Igreja Nossa Senhora da Lapa, onde você tem uma arquitetura bem diferenciada. Então, a imagem que tem aqui embaixo é a igreja, além da Praça da Freguesia do Ribeirão, que são locais que acabam atraindo muitos turistas. Oi, eu sou o João Guilherme e eu vou falar um pouco sobre o saneamento básico do Ribeirão da Ilha. Começar falando um pouquinho do plano diretor de Florianópolis, que no capítulo 5, onde fala sobre saneamento básico, ele afirma que a estratégia de saneamento básico adotada no município é a implementação municipal integrada, que visa universalizar, ou seja, garantir para todos os habitantes os seguintes serviços na cidade: o abastecimento de água potável
Isso inclui todas as estruturas e serviços necessários, desde a captação até as instalações prediais, englobando toda a distribuição da água, o esgotamento sanitário, que também engloba todos os serviços e estruturas, desde a captação desse esgoto, tratamento e despejo final deles, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, o manejo dos resíduos sólidos, limpeza urbana, que inclui nisso a varrição, a capina, a limpeza de praias, etc., e o controle de vetores e zoonoses. Os instrumentos de planejamento do saneamento básico são 3 documentos, a princípio, os mais importantes. O Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico, o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e o Plano Diretor de Drenagem Urbana. O Plano Diretor de Saneamento Básico, ele divide Florianópolis em 28 UTPs, que são Unidades Territoriais de Planejamento, e o Ribeirão da Ilha é o UTP de número 24, e corresponde a 4,91% do território total. Aqui nesse slide dá para ver a divisão da ilha em todas as UTPs, e é o UTP 24 ali na parte sul, um pouco à esquerda, que é o Ribeirão da Ilha. O abastecimento de água. O abastecimento de água de Florianópolis é realizado pela Casan, e a Casan, ela afirma que tem 100% de atendimento urbano de água potável. A Casan divide a capital em 5 regiões: o Sistema Integrado, o Sistema Costa Leste-Sul, o Sistema Costa Norte, áreas não atendidas pela Casan e localidades com o sistema da Casan, mas sem interligação pela comunidade. O Ribeirão da Ilha ele faz parte do Sistema Costa Leste-Sul, que é abastecido pelo manancial da Lagoa do Peri e conta com o Rio Tavares como sendo o manancial auxiliar. Aqui nesse mapinha, as partes em rosa são as partes que fazem parte do Sistema Costa Leste-Sul, que é onde está inserido o Ribeirão da Ilha. A rede de coleta de esgoto. De acordo com a Casan, 67% da população urbana é atendida pela rede coletora de esgoto, já é um número bem menor do que o de água potável, e algumas áreas já contam com 100% de cobertura da rede, enquanto outras têm uma situação bem mais complicada. Aqui no mapa dá para ver um panorama geral, onde fala a situação de cada uma das regiões, e a região sul, onde se insere o Ribeirão da Ilha, conta com 40 quilômetros de rede implantada, que por decisões da comunidade em adiar a construção dessa estação, não se encontra operando. Eles estão em obras. Isso está sendo adiado desde 2008. A coleta de resíduos sólidos e limpeza urbana. A coleta dos resíduos e a limpeza urbana são feitos pela Companhia Melhoramentos da capital de Florianópolis, a CONCAP, e a CONCAP movimenta cerca de 210 mil toneladas de resíduos por ano. Dessas 210, 12 mil toneladas são recicláveis e vêm de coleta seletiva. Esses materiais eles são doados para instituições de triadores e eles geram mais de 4 milhões e meio de reais em renda por ano, para mais de 842 pessoas, se eu não me engano. Aqui eu coloquei só mais de 800 pessoas, ou seja, a destinação correta desses materiais, além de ter o benefício de poder reutilizar, gera uma renda para o pessoal que geralmente conta com ela, precisa dela. E da minha parte era isso.